Mas aí o Ocidente fala que também rola campo de concentração nesses lugares, né? Que os caras então, é onde cercam mesquita lá dentro, tudo, eu né? moro numa cidade que tem uma mesquita de 1.300 anos. É mesmo? Porque a cidade que eu moro era parte da rota da seda, Rota rota da marítima. Ah, pode crer. Eu já vi que lá na sua cidade tem igreja, que as pessoas vão de boa lá, né? Tem igreja com missa em inglês, em cantonês, em chinês. Francês, os Em, caras... em francês tem Dali, na província de Yunnan, que é próximo do Vietnã. Porque o Vietnã foi colonizado pelos franceses, né? Então a influência da França vai até aquele pedaço da China. E aí tem um padre normal que Sim. conversa com o Vaticano, tudo. Só que é o que é o esquema. Na China, religião nenhuma tem poder político. Não pode. Então eles têm que explicar pro governo o que eles estão pregando, né? Porque eles não podem ter poder político. Nenhuma religião. Isso não é do Partido Comunista. Isso já era assim antes. Uma das cláusulas das guerras do ópio, guerra que os caras travaram para traficar droga dentro da China, lá em 1830 e poucos, depois que eles vencem, né, os colonizadores britânicos, americanos, eles vencem, nos tratados de paz, eles colocam lá liberdade religiosa, que na verdade era só para eles, para cristãos pregarem, né? Principalmente protestante, não católico. Que essa era a ideia. Era dessa forma que a religião recentemente moderna chega na China, né? O cristianismo chega na China. Através de guerra. Mas isso já era, para ver, antes do comunismo, eles já entendiam que não, a gente não vai deixar, a gente controla as religiões aqui, como eles controlavam o budismo, o islã, etc. O taoísmo. E tem controle deles também nessas outras religiões. Claro, claro. Eles acompanham o que tá... Não, é porque é engraçado, né? A audiência escuta. Não, um controle sobre as religiões. É como se não deixar fazer uma missa, não deixar... A gente mora num país... Eu não moro mais, mas assim, o Brasil, ele foi formado com religião, né? O cristianismo. A gente tá numa cidade chamada São Paulo. Sim. Aí tem Santos, tem Salvador, tem Santa Catarina. É tudo com santo. Então, pra gente, isso é a nossa realidade. A gente tá acostumado a ter a religião livre pra fazer o que quiser. E em vários outros países, não só na China, não é assim que funciona, né? As religiões, elas têm que dar satisfação do que elas estão fazendo por conta do poder político que elas podem ter. A gente tem uma falsa sensação do que o nosso Estado é laico. Mas ele não é. Não tem político. E um Estado laico é totalmente diferente. A hora que você vai pra China, você, isso aqui é um Estado laico. Tem pastor político no Brasil. Tem bancado da Bíblia. Claro. Né? Tem leis que são baseadas, né, em costumes religiosos, né? Claro. E pra ser membro do Partido Comunista Chinês não pode ser religioso. Tem que ser ateu. Isso eu acho que isso é fake news sua, velho. não é não. Eu acho que é, cara. Pra ser membro, sim, tem 9 partidos na China, né? Pra ser do Partido Comunista Chinês tem que ser ateu. Dos outros partidos, não. Entendi. Se você tiver uma crençazinha, você não pode filiar. Não. Se eles descobrirem, a pessoa é expulsa. Tem uma religião originária lá da China? Tem várias religiões, assim, eu não sei o nome, mas tem várias religiões da China mesmo que são menores. Chineses, claro, a China tem a mitologia de criação do mundo dela própria, né? Tem várias. O taoísmo é de lá, né? Verdade. O budismo chinês é um pouco diferente do budismo indiano. Taoísmo é uma religião? Ele não é só uma forma de enxergar as... O budismo não, é religião. Tipo assim... É religião. Porque é só o que eu entendo que era só uma forma de agir. Tipo assim, você nunca ia se estressar, você nunca ia ficar nervoso. Não é uma coisa mais nesse sentido. E se eu te disser que tinha um grupo terrorista budista em Mianmar que causou um genocídio em Mianmar? Caraca, sério? Com apoio aí a gente entra num outro assunto interessante, com apoio, dentro do Facebook, com apoio do Facebook. Esse é um dos motivos do porquê o Facebook é bloqueado na China. Por quê? Eu lembro dessa porra, então. Isso em Mianmar, né? Mas assim, os uigures, que a gente tava falando ali, os campos de concentração e tal, eles moram perto do Afeganistão. Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão. Nos anos 80, quando a China começa a se abrir, com Deng Xiaoping, eles têm contato ali com os radicais extremistas muçulmanos do Afeganistão, que nessa época estavam lutando contra a União Soviética, com apoio dos Estados Unidos, com financiamento dos Estados Unidos. Então esses caras vão para lá, entram em contato, treinam com CIA e etc., voltam para a China e começam a fazer ataque terrorista na China. Isso vai até 2013, acho. E eles se organizavam dentro do Facebook. Aí a China chegou, pô, Mark Zuckerberg, dá uma força para nós aí, né? Só que como a gente sabe, as Big Techs dos Estados Unidos trabalham com o governo deles. E aí o Facebook não fez nada. Daí a China falou, beleza, então acabou o Facebook na China.
Tanto que o Instagram era liberado na China até o Facebook comprar. O WhatsApp, a mesma coisa. Mas hoje já não pode mais nenhuma. Hoje não pode mais. Porque nenhuma quis aceitar as regras do governo chinês. Claro. Todas essas empresas, se eles quiserem, eles podem trabalhar na China. Eles têm que obedecer à lei chinesa. Mais do que justo. É óbvio, né? Isso é soberania nacional, né? Isso é soberania nacional. Ainda mais quando a gente está falando de um país que é atacado constantemente para ser dividido. Por que eles vão deixar uma rede social estrangeira trabalhar lá sem limite? Influenciando, talvez, povo, em partidos, claro. né? Claro. Olha aqui, o Partido Liberal prega isso contra o Partido Comunista Chinês e tal. Cara, a primeira prensa para impressão que foi levada para a China há 200 anos atrás, pelos britânicos, era para imprimir jornal para criticar o governo. Britânicos imprimindo jornal dentro da China para criticar o governo imperial da China. 200 anos já. Ou seja, não é uma coisa nova, né? Isso é uma tática, quase que uma tática de guerra, né? Que já funciona há séculos isso daí, né? Então, mas a China não é que ela proíbe também. Acho que isso aí, ela substitui, não? Então, assim, não é que eles proíbem, mas se os caras quiserem trabalhar lá, eles têm que seguir a lei da China, que eles não querem. Sim, mas o que ela faz é assim, ó, não tem Uber aqui dentro. Tem o Chumbawamba, sei lá. Didi. É o Didi. Em parte tem isso aí, porque aí eles desenvolvem a tecnologia lá dentro, os dados ficam lá dentro, o conhecimento é chinês, em parte tem isso, né? Vamos desenvolver os nossos, mas em parte também, tipo, não, se vocês quiserem vir aqui, tanto que o Google tem Google na China. O Google Inteligência Artificial está na China, algumas outras empresas do Google trabalham na China. Não tem o Google de ferramenta de pesquisa, mas outras partes do Google estão lá dentro. Você concordava com isso antes de mudar para a China? Cara, ou só depois que você mudou que você começou a abrir a visão para isso? Só depois que eu mudei para lá. Porque quando eu me mudei primeiro para Hong Kong em 2016. E aí em Hong Kong é que eu comecei a estudar para entender o que é Hong Kong. Como que Hong Kong é diferente da China? Por que Hong Kong caiu na mão dos ingleses, por exemplo? E por quê? Porque no século XVIII, século XIX, 1800 e alguma coisa, a Inglaterra comprava muita coisa da China, mas a China não comprava quase nada da Inglaterra. Então tinha um desbalanço comercial, um desequilíbrio muito grande. E era tudo pago com prata, essa prata que saía da Bolívia, do Peru, do México. E os britânicos tentaram algumas vezes conversar com o imperador chinês, alguns deles, né, porque eles foram morrendo e os filhos foram substituindo. E a China não aceitou comprar nada, porque eles não tinham nada. O próprio, um dos imperadores mais antigos, mais famosos da China ainda fala, né? O nosso Império Celestial produz de tudo e a gente não precisa nada que os bárbaros produzem. E aí, eles descobrem que dava para vender ópio para a China. Já existia ópio na China. Um ópio muito fraco, assim como tem uma maconha lá que é muito fraca, que é mais para dar uma relaxada, né? Depois, em vez do cara tomar cerveja depois do trampo, o cara fumava lá, usava ópio para medicina, isso no mundo inteiro já, né? Os britânicos começam a plantar um tipo de ópio na Índia que era 10 vezes mais forte. E a China, nessa época, já tinha 300 milhões de pessoas. Então já era um mercado consumidor muito grande. Só que era tráfico de droga. Literalmente tráfico de droga. E era proibido na China, apesar da população consumir. E aí, um dia eles mandam, o imperador manda um agente lá para Guangzhou, que é a cidade onde eu moro, que é onde os estrangeiros podiam negociar. E o cara destrói não sei quantas toneladas de ópio. E a Inglaterra, que nessa época, na Ásia, principalmente, né, quem controlava o comércio era a Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa privada. Tinha um exército privado. Os caras resolvem, não, mas é muito dinheiro, e os caras resolvem atacar a China. E aí isso em 1839, a guerra acaba em 1842, e eles pedem a ilha de Hong Kong, só a ilha. Há outras coisas junto, né? A abertura de outros portos, porque nessa época eles só podiam negociar nessa cidade que eu moro, e porque eles queriam vender mais coisa, óbvio. E é assim que Hong Kong se torna parte do Império Britânico, a ilha. E depois, mais pra frente, em 1897, eles alugam o restante de Hong Kong, que é onde é o contrato que acaba em 1997. Um contrato de 100 anos. Que até se for pensar assim, é até mais fácil você agir dessa forma, né? Tipo, a população já tem um consumo de ópio. Como a população já tem um consumo de ópio, vamos atacar o ópio aqui, que eles vão continuar consumindo.
Só que a gente vai entregar... como se pegasse o Brasil aqui hoje, os caras fizessem algo, sei lá, na cerveja do Brasil, que ia ferrar com a população inteira. E era uma parada... O ópio é muito, muito agressivo, né? Tem imagens do pessoal na rua, simplesmente. E os caras usaram esse ópio modificado na Índia também? Tem relatos disso ou não? Talvez, mas não era o foco, né? Eles vendiam quase tudo. Os indianos, inclusive, plantavam também, né? Isso era vendido nas bolsas de Calcutá, na Índia. E dali de Calcutá saía tanto ali quanto na Turquia. Porque os americanos, as primeiras famílias multimilionárias dos Estados Unidos, vêm do tráfico de ópio também. O Franklin Delano Roosevelt, presidente lá da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo conhece, o avô dele era traficante de ópio na China. Vai sair um vídeo no meu canal sobre isso. As famílias Forbes, nossa família grande dos Estados Unidos até hoje, vieram do tráfico de ópio. Os caras lucrou em cima. Eles compravam na Turquia, vendiam na China, ou compravam ali na Índia e vendiam na China. Caralho, velho. E você conversa com os chineses assim que lembram dessa época? Não, isso é muito antigo, né? Isso é 1800 e quase 200 anos atrás, né? Isso é muito mas antigo. Às vezes, sei lá, passou de família pra família, né? Lá tem uma tradição isso, né? Passou o dinheiro também. O cara sabe a história do bisavô dele. Sim, deve ter. Não, eu não conheci. Do tataravô dele. Eu não conheci ninguém, né? Ninguém ainda. Como a família sofreu. Essas pessoas... Se brincar, o governo chinês deve ter até assim, museu mostrando isso lá, né? Tem o Museu da Guerra do Ópio. A história deles é muito forte, né? E faz questão de... E o partido usou muito isso, porque isso aí é o que eles chamam de início do século das humilhações. Porque dali começa uma série de tratados desiguais. Tratados desiguais é um lado entra com o pé, o outro lado entra com a bunda. E os colonizadores, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, eles assinam esses tratados com a Coreia, com o Japão, com o Vietnã, não só com a China. Mas com a China foram mais de 20. E aí começa aí, na Primeira Guerra do Ópio. Mas depois vem a Segunda Guerra do Ópio, tem revolta dos Boxers, tem uma porrada de coisa que acontece ali que vai chegar pro fim da dinastia Qing, né, que é a última dinastia da China.